Estamos no ar com o TV Jornal Primeira Edição e com imagens do tempo. Este é o céu de hoje pela manhã aqui em Votuporanga, totalmente encoberto. Isso porque a frente fria que falamos aqui durante esta semana chegou no Noroeste Paulista. A gente atualiza para você as temperaturas para hoje e também para sábado e domingo. Além do clima, vamos saber quais são outros destaques desta edição. Votuporanga registra mais 29 casos de coronavírus e o total passa de 2.900 casos. Secretaria de Saúde registra mais um óbito para a doença. Prevenção. Neste sábado, unidades de saúde de Votuporanga estarão abertas para vacinação contra o sarampo. Busca por uma melhor qualidade de vida. Supermercados registram aumento nas vendas de hortifruti. Retomada das aulas. Prefeitura de Votuporanga institui Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia, objetivando o planejamento para possível retomada das aulas presenciais e semipresenciais, quando houver possibilidades. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no TV Jornal. A Secretaria da Saúde registrou ontem mais 29 casos de coronavírus no município, totalizando 2.907 casos. Um óbito foi contabilizado também na data. Uma mulher de 77 anos tinha comorbidades e estava hospitalizada. Os primeiros sintomas foram apresentados no dia 12 de agosto. Votuporanga, o município, registrou ainda 4 óbitos em investigação. 2 homens, um de 78 e outro de 84 anos, os dois tinham comorbidades e estavam hospitalizados em outro município. Os outros 2 óbitos registrados anteriormente seguem em investigação. Um homem com 80 anos que tinha comorbidades e uma mulher com 83 anos que também tinha comorbidades. O município registra, até o momento, 56 óbitos confirmados para a Covid-19. Para mais esclarecimentos acerca do coronavírus, nós vamos falar agora com Josiano Garofolo. Josiano, boa tarde. Olá, Stephanie, boa tarde para você e para todos que acompanham a primeira edição do TV Jornal. Os números mostram que é momento de cautela, é momento de todos os cuidados serem mantidos para conter o avanço da Covid-19 em Votuporanga. Temos até o momento 56 mortes confirmadas e podemos atingir ainda nesta sexta-feira o número de 3.000 casos positivos da doença desde o início da pandemia em março. E por conta disso, a vigilância sanitária do município tem feito fiscalizações. Antes disso, passou por um período de orientações e agora sim autuações de quem está descumprindo as regras de quarentena, as regras de funcionamento. Conversamos com a Juliana da Torre, que é chefe da Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde, que falou sobre isso, como que está o trabalho, as visitas de fiscais aos estabelecimentos de Votuporanga. Olha só. Logo no início da pandemia, a vigilância trabalhou muito com prevenção e orientação. Os estabelecimentos, no geral, foram orientados formalmente, então deixamos um comunicado formal sobre a importância, de não estar consumindo no local, de evitar aglomeração, Então, nesse momento, hoje, todo mundo, ninguém pode alegar, não estava sabendo, entendeu? Então, todo mundo está sabendo e hoje a vigilância está saindo para autuações. Inclusive, a vigilância está trabalhando das 7 da manhã à meia-noite. Então, nós estamos com plantão, principalmente para denúncias, das 6 da tarde à meia-noite. A chefe da Divisão de Vigilância Sanitária, a Juliana da Torre, também comentou sobre pedestres, sobre a questão do uso de máscara e como que tem sido a orientação e fiscalização nesses casos, As pessoas que estão indo às ruas, tanto no centro da cidade quanto nos bairros, sem essa proteção. Hoje a gente tem uma resolução que é a R96, Ela obriga
se põe como obrigatória a utilização de máscara assim que você sai da tua casa. Então, assim, é obrigatório. Nós não tivemos nenhuma autuação de pedestre ainda, porém, isso não quer dizer que amanhã não tenha. Tá? Nós não tivemos ainda por falta de tempo, a demanda está muito grande, mas a gente aborda e faz orientação. A fiscalização não seria necessária se cada um tivesse consciência, né? Cada um fizesse a sua parte, até a contaminação no município não estaria tão grande. Principalmente nos bairros a gente tem visto essa situação, né? Bares, que a pessoa vai, consome no local, usa sem máscara. Então a contaminação está ocorrendo mais nos bairros do que propriamente no centro da cidade por causa dessa situação. Cada um não tem a consciência, né? Tanto por si como para as outras pessoas. Outra informação importante que tem preocupado os órgãos de saúde e também os órgãos de fiscalização é a seguinte, né? Tem havido o registro de denúncias de pessoas que têm descumprido isolamento social. Ou seja, a pessoa vai ao médico e é colocada na situação de quarentena, de isolamento, ou por estar suspeita ou até confirmada por exame ter testado positivo para a Covid-19, e aí a pessoa simplesmente descumpre o isolamento, aqueles 14 dias que tem que ficar em casa, que tem que evitar o contato com outras pessoas. Tem havido casos de pessoas descumprindo o isolamento, pessoas suspeitas ou até confirmadas de Covid-19. Isso preocupa bastante e também é alvo de fiscalização da vigilância sanitária. Está na legislação também, é um crime, né? E a pessoa tem que ter consciência. Se ela está contaminada ou se ela está convivendo com um contaminado, ou seja, ela está em isolamento, ela precisa cumprir. São só 14 dias. Nesses 14 dias, se você sai contaminado ou sai em isolamento, você está carregando o vírus, já pensou, você vai num supermercado, quantas pessoas você não pode contaminar, né? Quantas pessoas não podem adoecer, sofrer, né? E até vir a óbito, por causa de uma situação que você poderia ter evitado. Então, assim, né, é ser humano, cada um tem que ter consciência, né, que hoje a gente está em pandemia, né? Então, cada um faz a sua parte para evitar a contaminação, até para o município sair dessa fase laranja, né, ir para uma fase que possa flexibilizar um pouco mais o nosso comércio, para o município estar numa situação melhor, para todos nós. São as informações, então. A fiscalização em Votuporanga prossegue e cabe a todos nós, cada um, fazer a sua parte para sairmos dessa quarentena e termos mais flexibilização, enfim, maior abertura com responsabilidade, é claro. Stephanie, volto com você. Obrigada, Josiano. E ainda falando em saúde, neste sábado a Secretaria de Saúde realizará o dia D da campanha de vacinação contra o sarampo. As unidades de saúde ficarão abertas para atender o público-alvo. Para saber quem são as pessoas que precisam tomar a dose, vamos ouvir a enfermeira responsável pelo setor de imunização da Secretaria da Saúde, Daniele Fortilli. O público-alvo abrange crianças desde 6 meses até 49 anos de idade. Lembrando que as crianças e pessoas até 29 anos de idade, a vacinação é seletiva. Vai receber a vacina quem tiver com a carteirinha desatualizada. Todos devem receber a vacina contra o sarampo, mesmo que já tenha dose ou não. Né? É a segunda etapa que o Ministério da Saúde lançou, né? Começou a partir do dia 15 de julho e vai até o dia 31 de agosto. Então, neste próximo sábado, dia 22, estaremos com todas as unidades de saúde de Votuporanga aberta, do horário das 8 da manhã às 16 horas, para a realização da campanha. Quem não teve oportunidade de ir, o pai que não teve a oportunidade de levar seu filho para ver se a carteirinha está em dia, quem tem dúvida em relação se tomou a vacina do sarampo, que é a tríplice viral, que protege além do sarampo também contra a cachumba e a rubéola, está aí sábado, todas as unidades de saúde vão estar abertas, todo mundo apropriado aí, claro, para prevenir o coronavírus, né? Para atualizar a carteira de vacina. Além do sarampo, vamos estar atualizando outras vacinas também. Aproveitar aí, tétano, hepatite B, a febre amarela, quem não está com a tua carteirinha em dia, aproveitar para atualizar. Porque, embora estamos com essa pandemia, o surto do sarampo no país ainda não acabou. E o sarampo é uma doença grave e altamente transmissível, podendo gerar sérias complicações que podem ser até fatais. Daniele Fortilli também falou sobre isso e nós vamos acompanhar agora o que ela disse.
uma doença perigosa, é transmitida pelas vias respiratórias, igual transmite aí a uma gripe, o coronavírus, ao falar, tossir ou espirrar. E os sintomas característicos do sarampo, ele começa com a febre. Febre, depois aparece o exantema, que é aquele vermelhidão pelo corpo, começa pela face, se estende pelo todo o corpo e pode vir acompanhado de tosse, coriza ou conjuntivite. Então, são sintomas característicos do sarampo. É uma doença grave que pode levar ao óbito, pode levar à morte por complicações como pneumonia, encefalite, e a prevenção dele é a vacina. A gente volta a falar agora sobre o coronavírus porque entre as medidas de prevenção contra a doença está a alimentação saudável. Por conta deste período que requer mais cuidados com a saúde, os mercados notaram um aumento nas vendas de hortifruti. Não é de hoje que sabemos que o consumo de frutas, verduras e legumes é benéfico para a nossa saúde. Com o isolamento social, por causa da pandemia do novo coronavírus, as pessoas estão cozinhando mais em casa e optando por alimentos mais saudáveis. Além de contribuir para a nossa saúde como um todo, o consumo de frutas, verduras e legumes é importante para a nossa imunidade. As vitaminas, sais minerais, por exemplo, contidas nesses alimentos também são fundamentais para um bom funcionamento do nosso organismo. Bruna aumentou o consumo em casa e sabe da importância dos alimentos naturais para a melhora da saúde. As crianças ficam em casa, a gente também está trabalhando menos, né, por causa da pandemia, então acaba consumindo mais. Tem bastante vitamina para ajudar as crianças também, a imunidade. Nessa rede de supermercados, o aumento das vendas desses produtos pode ser visto na feirinha, que está sempre cheia de consumidores. A expectativa é positiva para os próximos meses. A gente está vendo um crescimento, né, na questão de legumes e verduras e frutas, né? Estamos tendo um aumento nas vendas nesse segmento, né? Até porque o pessoal, como você falou, na pandemia está ficando em casa, tá cozinhando mais em casa, né? Está sendo mais caseiro, né? Então, eu acho que a gente teve um crescimento devido a isso. A expectativa é que continue com esse crescimento, né? Pelo menos nesse segmento, nessa categoria de frutas e legumes, a gente continuar com esse crescimento aí, pelo menos enquanto perdurar essa pandemia aí, o pessoal estiver fazendo em casa, né? Neste outro supermercado, as vendas também cresceram, principalmente de frutas cítricas, que têm alta concentração de vitaminas. Sim, realmente tem tido uma alteração nas vendas, né? Tem vendido mais, principalmente produtos que têm vitamina. Vitamina C, que é no caso de laranja, né? Laranja, maracujá, abacaxi. Então está tendo muita procura isso aí e tem aumentado bem as vendas. Em torno de 10% mais ou menos. E por falar em alimentação, alguns produtos tiveram reajustes por conta da alta do dólar. Quem for ao mercado vai já sentir essa diferença de preços, como por exemplo do arroz. O senhor Manuel, que vimos na reportagem, falou com a gente sobre isso. Está tendo uma grande alteração de preço em commodities, né? Porque é na base de dólar e o dólar disparou. Então está tendo uma vantagem muito grande em exportar. É o caso da soja, que o óleo teve uma grande alteração. Inclusive, onde fui comprar, para comprar no preço que eu estou vendendo e não tinha para entregar. Essa é a realidade atual. A soja, a safra 2022 já foi vendida e não foi nem plantada ainda. Então, quer dizer, nós vamos ter aí um ano ou 2 anos aí meio difícil. É o caso do arroz também. O arroz disparou o preço, não está conseguindo se comprar pelo mesmo preço do dia anterior. Cada dia é uma tabela nova. E o assunto agora é educação. Repercutiu ontem nas redes sociais uma possível retomada das aulas presenciais em Votuporanga. A Prefeitura esclareceu que publicou o decreto número 12.578, de 17 de agosto de 2020, que instituiu e nomeou a Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19, objetivando o planejamento para a possível retomada das aulas presenciais e semipresenciais, quando houver possibilidades para as instituições vinculadas ao sistema de ensino de Votuporanga. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, o objetivo é se preparar para quando houver o início das aulas.
Vale ressaltar que, para a retomada das aulas, serão analisados o cenário e as orientações dos órgãos governamentais superiores, bem como da vigilância sanitária, sendo que o principal objetivo, segundo a Prefeitura, é a proteção da vida. Desta forma, a comissão definirá diretrizes e princípios, os quais orientarão os trabalhos para propor o possível retorno. As estratégias de retorno contarão com materiais necessários para a garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais da educação das escolas. A comissão vai elaborar e aprovará a versão final do documento, propondo as normas e protocolos estabelecidos sobre os procedimentos de retorno às aulas, abrangendo ainda a oferta do transporte escolar a todos os alunos contemplados pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Nós vamos agora para um rápido intervalo e a seguir o assunto é solidariedade. Vamos saber mais sobre o projeto Tampinha Amiga. Tem ainda os detalhes da previsão do tempo para este final de semana. Então continue com a gente que o TV Jornal volta já. A polícia continua com as buscas por criminosos que sequestraram e roubaram um médico na manhã de ontem aqui em Votuporanga. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Segundo a polícia militar, os criminosos abordaram a vítima em uma rua, foram até o apartamento dela, onde roubaram joias e dinheiro. Em seguida, eles deixaram a vítima em uma estrada rural e abandonaram o veículo na área central de Votuporanga. A quantia roubada não foi divulgada e a polícia segue com as buscas pelos ladrões. E agora nós temos um convite para você exercer a solidariedade. Como a gente sempre fala aqui, este está sendo um momento muito difícil para algumas entidades que, apesar de terem as atividades suspensas como prevenção ao coronavírus, continuam assistindo a muitas famílias. E neste final de semana, a Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes realizará um almoço. E nós vamos saber agora como faz para comprar o ingresso e qual o cardápio. Lembrando que esse almoço beneficente é para retirada no local. Quem fala com a gente agora é a Laura Ralho, coordenadora da cozinha. Vamos acompanhar. Esse almoço é uma realização da Casa Bezerra para angariar fundos, porque nós servimos mais de 200 marmitas por dia para o pessoal carente. Então a gente vai ter esse almoço e vai ser entregue das 11 às 13 horas da manhã. E ele vai ser composto de frango assado, batata sauté, salada que a gente servia no nosso almoço normalmente e o molho do nosso churrasco. Quem quiser ajudar comprando os nossos ingressos, nós temos aí um telefone, de contato que é o 34215806. Então aqueles que quiserem colaborar com a casa, venham adquirir o nosso ingresso. Uma comida deliciosa. O valor do prato é R$ 35. Venham, gente, colaborar com a nossa casa, que precisa da colaboração do povo de Votuporanga. Porque não é fácil uma casa assistencial servir mais de mil marmitas por semana. E a gente precisa, nós não temos doação de órgão nenhum. Então é tudo doação. Então quem quiser saborear esse prato, está ajudando a casa, está colaborando para que essa entidade não pare de servir a comida. E só reforçando então, se você quiser mais informações, o telefone é o 3421-5806. E ainda falando em solidariedade, a Secretaria da Educação, por meio do projeto Maritaca, realizou no início dessa semana a entrega das arrecadações de tampinhas da campanha Tampinha Amiga ao Centro de Proteção da Vida Animal. A campanha existe desde o ano passado, em parceria com o projeto Maritaca, e tem como principal objetivo arrecadar tampas plásticas, que serão revertidas em renda a serem destinadas para a causa animal, como, por exemplo, compra de ração para animais que vivem em situação de rua. As arrecadações são realizadas por meio dos maritaquinhas, que fazem parte do projeto. Porém,
todos os munícipes podem contribuir com a campanha, destinando todos os tipos de tampas plásticas, de vários tamanhos e formatos, inclusive de materiais de limpeza. E essa doação pode ser feita diretamente para o Fundo Social de Solidariedade ou por meio das escolas municipais. Essa ação é de caráter permanente. O Fundo Social, se você quiser fazer a sua doação, fica no Paço Municipal, ali na Rua Pará, número 3227. Tem o telefone também para mais informações. É o 3405-9700, o ramal é o 9742. E o tempo mudou nesta sexta-feira, né? As temperaturas estão mais baixas. E nós falamos desta mudança no tempo durante toda essa semana. Esta tarde, segundo o portal Climatempo, deve ser a mais fria do ano. E nós vamos saber hoje, então, como os votuporanguenses se prepararam, né, para essa sexta-feira. O tempo amanheceu diferente nesta sexta-feira em Votuporanga. O sol deu lugar às nuvens e a temperatura despencou. Agora é pouco mais de 8h30 da manhã e esse termômetro que fica aqui na Avenida Antônio Augusto Paes está marcando 14 graus. Só que no decorrer do dia, o frio promete ficar ainda mais intenso. Nesse lava rápido, o jeito foi encarar o trabalho, mesmo com a água gelada. Mas tem que trabalhar. Não, até porque se parar o corpo perde o fôlego, né? Perde aquele fogo e acaba sendo pior. O frio acaba pegando mais ainda. Então o jeito é encarar o frio mesmo? O jeito é encarar. O Bruno saiu de casa bem cedo para entregar currículos e se agasalhou bem. O mal de todo ser humano é que nada tá bom pro ser humano. Se tá muito frio, reclama. Se tá muito calor, reclama, né? Só se agasalhar e encarar a vida. É o jeito. Quem depende do transporte sobre duas rodas para se locomover também sentiu a diferença. Tá muito frio. tá difícil. E hoje para vir trabalhar, você veio mais devagarzinho? Como é que foi? Vim, porque tá ventando demais. E para quem deixou o agasalho em casa, é bom se preparar. O frio deve aumentar com o passar das horas. E vamos saber então, né, como ficam as temperaturas hoje. A forte frente fria que entrou no Brasil deixa o estado de São Paulo em alerta, não só para o frio intenso, mas também para uma chuva volumosa. Segundo o portal Climatempo, a previsão é de que essa chuva também fique até domingo em algumas áreas. Até lá, temperaturas abaixo dos 10 graus devem ser observadas nas madrugadas e início de manhãs em praticamente todo o estado de São Paulo. Em relação às temperaturas hoje, em Floreal variam entre 12 e 20 graus. Em Américo de Campos, a mínima prevista para hoje é de 13, a máxima de 20 graus. E aqui em Votuporanga, os termômetros ficam entre 12 e 21 graus. Neste momento na cidade, a temperatura é de 20 graus, mas a sensação térmica pode ser mais baixa. Em relação ao final de semana, né, como a gente disse, vai se manter assim com as temperaturas mais baixas. Segue o alerta para chuva em algumas regiões. No sábado, a mínima prevista é de 10, a máxima de 24 graus. E no domingo, as temperaturas ficam entre 11 e 27 graus. Vamos agora falar sobre esporte aqui no TV O Jornal. Vamos aos principais assuntos, as principais notícias do mundo da bola. Novamente com o Josiano Garofolo. Josiano? Stephanie, estou de volta agora para falar de esporte. Final de semana tá aí, tem muito futebol pro torcedor. Não temos votuporanguense em campo, né? O time do CAV joga apenas na próxima quarta-feira contra o São Caetano em Lins. A Votuporanguense está vivendo esse momento de decisão da Série A2 contra o rebaixamento. Mas temos jogos do Campeonato Brasileiro e também Liga dos Campeões da Europa, que é o nosso assunto principal, porque domingo, 4 horas da tarde, tem um jogaço. O Bayern de Munique, de Lewandowski, Thomas Müller, enfim, timaço, tá jogando muita bola. Felipe Coutinho também vai jogar a final contra o Paris Saint-Germain, a equipe do Neymar. Neymar está naquela fase boa da carreira e pode levar o PSG ao título pela primeira vez. Acontece que o adversário, o Bayern de Munique, é muito difícil, tem feito uma temporada sensacional e inclusive com goleadas aí pela própria Liga dos Campeões. Então vai ser um jogaço, você não pode perder no domingo, 4 horas da tarde. E do Campeonato Brasileiro, entre os destaques, alguns clássicos. Por exemplo, tem clássico do Rio de Janeiro entre Flamengo
e Botafogo, também clássico de Goiás, Goiás e Atlético Goianiense. E no domingo, Palmeiras e Santos, clássico paulista também, para acirrar as rivalidades nesse tempo friozinho, né, Stephanie? Então, muito futebol e eu desejo a todos um excelente final de semana. São essas as notícias de esporte. Tchau, tchau. Obrigada, Josiano. E por hoje é só. O TVU Jornal fica por aqui. Para você, uma excelente tarde, um ótimo final de semana. Se agasalhe bem, hein? Segunda-feira a gente está de volta ao 12:30 aqui no TVU Jornal. Até lá. Tchau, tchau.